Alguma vez você já sentiu que o peso da incerteza te sobrecarrega? Talvez você esteja esperando por respostas, soluções ou simplesmente um descanso em meio à tempestade. Deixe-me te dizer algo. Você não está sozinho. Deus tem um plano perfeito, um tempo divino e um propósito claro para cada etapa da sua vida. Ele te chama a crer antes de ver, a entregar seus fardos e a confiar que sua promessa jamais falha. Hoje, esta mensagem é para você. É um lembrete de que seu amor não tem limites, seu poder não tem igual e sua fidelidade é inabalável. Você está disposto a parar de lutar sozinho e entregar a Ele suas preocupações? Fique comigo, porque esta mensagem pode transformar sua perspectiva e renovar sua fé. Antes de começar, quero te convidar a dar um passo de fé. Escreva nos comentários: Deus, confio no teu tempo perfeito. Ao fazer isso, você está declarando que crê nas promessas dele e que seu plano sempre será melhor. Amém, amém e amém. Agora, abra o seu coração, porque esta mensagem tem o poder de mudar a sua vida. Número 1. Creia antes de ver. O poder da fé no invisível. Crer antes de ver é um desafio, não é? A fé é essa certeza daquilo que se espera, a convicção do que não se vê. É o fundamento da nossa vida como crentes, e mesmo assim, às vezes parece tão intangível. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a fé, mesmo que não possa ser tocada nem medida, tem o poder de transformar realidades. Ela é como uma semente que, embora pareça pequena, carrega dentro de si a promessa de uma árvore majestosa. A fé começa como uma convicção profunda. É um sim no coração, mesmo quando os olhos veem um não. Hebreus 11, 1 diz claramente: a fé é a certeza daquilo que se espera. Não é uma intuição nem um otimismo sem base. É confiança absoluta nas promessas de Deus, mesmo que não vejamos como elas se cumprirão. É como caminhar na escuridão, sabendo que Deus já traçou o caminho. A certeza não vem do que entendemos, mas de quem Ele é. E esse esperar com confiança é essencial. Não se trata de uma espera passiva, mas de uma espera ativa, como quando você sabe que um bom amigo cumprirá sua palavra. Nossa fé não está nas nossas forças nem nas circunstâncias, ela está ancorada em Deus. Quando confiamos nele, não apenas vemos o mundo de maneira diferente, mas vivemos de forma diferente. O invisível ganha um valor imenso, porque é ali que Deus age, no que não podemos controlar, no que parece impossível. É aí que seu poder se manifesta com mais clareza. Agora, vamos falar sobre como a fé e a esperança são inseparáveis. A esperança é como o oxigênio da fé. Sem ela, nossa convicção enfraquece. Esperar em Deus é lembrar que Ele não mente, que suas promessas são firmes, mas claro, as dúvidas chegam. E se não acontecer? E se Deus não responder? É normal se perguntar isso. Mas o segredo está em não ficar preso na dúvida. Nesses momentos, lembre-se de como Deus foi fiel antes, daquelas situações sem saída em que, de repente, Ele abriu um caminho. Cada vitória passada é uma evidência da fidelidade presente de Deus. A fé também nos chama a agir. Porque de que adianta crer se não vivermos o que cremos? Tiago nos lembra disso com firmeza. A fé sem obras é morta. Quando damos passos de obediência, mesmo sem ter todas as respostas, estamos dizendo: Deus, confio mais em Ti do que no que os meus olhos veem. Mas para isso é preciso humildade. Confiar em Deus é reconhecer que não sabemos tudo, que nossas forças são limitadas e que o plano dele sempre será melhor que o nosso. Essa dependência não é fraqueza, é sabedoria. E quando vivemos pela fé, nossa vida se transforma em um testemunho poderoso. As pessoas veem como enfrentamos os problemas, como seguimos em frente mesmo nas provações, e isso as inspira, não porque somos perfeitos, mas porque nossa fé em Deus nos sustenta. Por fim, quando os tempos forem incertos, quando parecer que a fé está vacilando, lembre-se das promessas de Deus.
releia-as. A sua fé será renovada. E mesmo que os resultados não sejam imediatos, tenha paciência. A fé amadurece nos processos, nos momentos em que tudo parece estar em pausa. Mas Deus está trabalhando em silêncio. Então, se você quer fortalecer a sua fé, comece com passos práticos. Medite diariamente na palavra. Busque uma comunidade que te apoie. Declare as promessas de Deus sobre sua vida. Cada pequeno ato de fé é como lançar raízes mais profundas. E quando as tempestades chegarem, você estará firme, porque confiou antes de ver. Número 2. Tudo chega no momento certo, descansando no tempo divino. O tempo de Deus não é como o nosso. Às vezes queremos que as coisas aconteçam logo, no momento em que decidimos. Mas Deus tem um plano maior, um projeto perfeito que inclui cada detalhe da nossa vida. Eclesiastes 3. Nos lembra algo poderoso. Tudo tem o seu tempo. Não há acidentes nem momentos fora do lugar. Cada estação chega com um propósito específico. Não é incrível pensar que mesmo quando tudo parece caótico, Deus tem o controle absoluto? Reconhecer que Deus governa cada etapa da nossa vida nos dá uma liberdade imensa. É como soltar um fardo pesado que nunca deveríamos ter carregado. Ele é o autor do tempo, o que determina quando é tempo de semear e quando é tempo de colher. Ao aceitar isso, podemos soltar a ansiedade de querer controlar tudo. Porque sejamos honestos, quantas vezes tentamos forçar algo apenas para perceber que não era o momento certo? Confiar no tempo de Deus nos ensina a viver com mais paz e menos estresse. Há algo lindo em observar como cada etapa da vida tem um propósito. Os momentos de alegria nos lembram da bondade de Deus, e os tempos de provação nos ensinam lições que não aprenderíamos de outra forma. Cada lágrima derramada, cada sorriso compartilhado fazem parte de um plano maior. Se olharmos com atenção, veremos como Deus nos molda em cada estação, nos preparando para o que vem. Mas o que fazer quando a espera se prolonga? É aí que entra a paciência. Essa virtude que tanto nos custa praticar num mundo que grita que tudo deve ser imediato. Ser paciente não é se resignar, mas confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos. A paciência é uma declaração de fé, uma forma de dizer: Senhor, confio mais em Ti do que no meu próprio entendimento. Além disso, aceitar cada temporada como ela é nos permite viver com gratidão, mesmo nos momentos difíceis. Sempre há algo pelo qual agradecer, porque sabemos que Deus está trabalhando em nós. Às vezes, a chave está em discernir entre agir e esperar. Nem todo momento exige uma ação. Há temporadas em que Deus nos chama à quietude, a permanecer em silêncio e deixar que Ele haja. Mas também há tempos para trabalhar, para semear com diligência e fé. Confiar no tempo de Deus não é desculpa para ser passivo, mas um convite para sermos responsáveis com o que temos hoje. Cada atitude que tomamos no presente é uma semente para a colheita futura. E essa postura de gratidão, de reconhecer que até as pequenas coisas têm valor, abre o nosso coração para receber mais bênçãos. Quando confiamos plenamente no tempo perfeito de Deus, algo muda dentro de nós. A ansiedade pelo futuro perde força e o presente se torna um lugar de descanso. Saber que Deus já conhece o que virá nos dá uma esperança que transcende as circunstâncias. Essa esperança é uma âncora, um lembrete de que, mesmo sem entender o porquê ou o quando, podemos confiar no quem. Ele nunca se atrasa, e cada final é o início de algo novo em suas mãos. Para abraçar cada momento, é essencial identificar onde estamos. É tempo de semear ou de esperar? Orar com honestidade nos ajuda a discernir o propósito de cada fase. E quando a pressa mental nos sobrecarregar, voltemos às palavras de Eclesiastes 3, 1, peçamos serenidade ao Espírito Santo e deixemos que sua paz governe o nosso coração. Antes de tomar decisões importantes, reflitamos. Estamos tentando forçar algo que ainda não está pronto?
Buscar conselho na sua palavra sempre será o melhor caminho. No final, confiar no tempo de Deus nos transforma, nos ensina a viver com calma, com gratidão e com uma fé inabalável de que Ele tem o controle. Tudo chega no seu momento, e esse momento sempre será perfeito. Número 3. Um futuro cheio de esperança, entregando nossas preocupações em suas mãos. Deus tem planos para você, planos de bem e não de calamidade. Consegue imaginar isso? Jeremias 29:11 é como um sussurro direto ao coração. Tenho algo bom preparado para você, confie em mim. E é que, mesmo quando o caminho parece confuso ou cheio de obstáculos, Deus não perdeu o controle. Seu coração está cheio de amor e de intenções boas para conosco. Ele quer nos guiar para um futuro cheio de esperança, um porvir onde seu propósito para a nossa vida se cumpra plenamente. Esse versículo nos lembra algo fundamental. Deus é bom, e tudo o que Ele faz nasce desse caráter bondoso. Seus planos não são improvisos, não é um vamos ver no que dá, mas um projeto perfeito, feito sob medida para cada um de nós. Mesmo nas crises mais escuras, quando tudo parece não fazer sentido, Deus continua trabalhando. Ele vê além das nossas limitações, além dos nossos problemas, e nos conduz a um propósito maior. Sua promessa não é vazia. É uma garantia de que o melhor ainda está por vir. Mas sejamos sinceros, confiar nesse plano nem sempre é fácil. Quantas vezes já nos sentimos presos pelo medo do futuro? É normal ter dúvidas, mas aqui está a chave. Conhecer o caráter de Deus nos liberta desse medo. Se sabemos que Ele é bom, que seu amor é inabalável, então podemos descansar na certeza de que nada foge ao seu controle. Cada passo que damos, mesmo na adversidade, faz parte de um plano maior e mais perfeito do que podemos imaginar. A verdade é que os planos de Deus raramente são revelados de uma só vez. Ele trabalha por processos, por etapas, e esses processos exigem paciência. Às vezes estamos no meio de uma provação e tudo o que queremos é sair dali o mais rápido possível. Mas veja, é nesses momentos que nossa fé cresce, que aprendemos a depender totalmente dele. E é aí que a oração se torna nossa melhor aliada. Orar não apenas acalma nossas ansiedades, mas também alinha nosso coração ao coração de Deus. Ela nos permite perceber sua mão agindo, mesmo quando tudo parece parado. Outro pilar para fortalecer nossa confiança no plano de Deus é sua palavra. Passagens como Jeremias 91 são âncoras no meio da tempestade. Ler e meditar nelas transforma nossa mente, substituindo pensamentos de derrota por promessas de vitória. Cada vez que voltamos a esses versículos, lembramos quem é Deus e o que Ele prometeu. Agora, falar em confiar em Deus também implica soltar. E o que isso significa? Significa deixar nossas preocupações em suas mãos, permitir que Ele conduza nosso futuro. Às vezes, nos apegamos tanto aos nossos próprios planos que acabamos presos em ansiedade. Mas Deus vê o que nós não conseguimos ver. Ele tem uma perspectiva completa, enquanto nós enxergamos apenas um fragmento. Soltar não é irresponsabilidade. É reconhecer que há alguém maior e mais sábio do que nós. E quando finalmente soltamos, algo lindo acontece. Começamos a caminhar com esperança. Viver com esperança não é uma atitude passiva, é uma decisão diária. É se levantar a cada manhã com a certeza de que Deus está fazendo algo bom, mesmo que ainda não consigamos ver. Essa esperança se fortalece quando tomamos ações concretas, como orar, estudar a Bíblia e permanecer firmes na fé. Cada pequeno passo confirma que suas promessas estão se cumprindo, mesmo que o processo seja lento. No final do dia, descansar na fidelidade de Deus nos liberta. Nos permite soltar o estresse, deixar de nos preocupar com cada detalhe e simplesmente confiar.
Ele cumprirá o que prometeu, não segundo nossos esquemas, mas de acordo com sua sabedoria perfeita. E isso, pode acreditar, é mais que suficiente. Então, se hoje você se sente carregado de preocupações, escreva suas petições e entregue-as a Deus. Lembre-se de Jeremias 29, sempre que as dúvidas tentarem te abalar. Declare sua bondade, mesmo em meio à incerteza. E compartilhe essa esperança com outros, porque esse futuro cheio de esperança não é só para você, mas para todos que confiam em seu plano perfeito. Número 4. Confiar sem reservas, deixando de lado a nossa própria prudência. Às vezes, acreditamos que temos tudo sob controle, não é? Fazemos planos, tomamos decisões e confiamos que nossa lógica nos levará ao resultado desejado. Mas, sejamos honestos, quantas vezes já nos enganamos? Provérbios 3 nos convida a algo radical. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Parece simples, mas implica abrir mão do controle. E isso, muitas vezes, é extremamente difícil para nós. Nossa prudência, por mais inteligente que sejamos, tem limites. Só conseguimos ver o que está à nossa frente. Mas Deus tem uma visão panorâmica. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Cada decisão baseada apenas no nosso entendimento humano corre o risco de ser incompleta. É aí que entra a confiança total em Deus. Não se trata apenas de dizer, confio em ti, mas de fazer isso de verdade. É entregar a Ele nossas emoções, nossos medos e nossos pensamentos. É um ato de humildade, reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos da direção dele. Quando confiamos em Deus e o reconhecemos em todos os nossos caminhos, algo maravilhoso acontece. Ele endireita as nossas veredas. Não importa o quão tortuoso o caminho esteja, nem quantos erros já tenhamos cometido. Deus tem o poder de corrigi-los. E isso não é apenas uma promessa para as grandes decisões da vida, como escolher uma carreira ou um cônjuge. É também para o cotidiano, para aqueles momentos pequenos que parecem insignificantes, mas que constroem o grande quadro da nossa existência. Cada vez que pedimos direção, Ele intervém. Sua sabedoria não apenas ilumina o caminho, mas também transforma nossa perspectiva. Agora, confiar sem reservas não é fácil. Um dos maiores obstáculos é o nosso próprio orgulho. Muitas vezes pensamos, eu dou conta disso, ou não preciso de ajuda. Mas essa autossuficiência é um muro que nos impede de experimentar a plena direção de Deus. Depender dele significa abrir cada plano em oração, buscar sua vontade antes de agir e estar dispostos a mudar de direção se ele assim nos mostrar. Fé e obediência andam juntas. Dizer que confiamos em Deus, mas não seguir suas instruções, é como tentar andar de olhos vendados, esperando não tropeçar. Transformar a nossa mente para parar de confiar só em nós mesmos exige prática. Provérbios 3 é um versículo que devemos guardar no coração e na mente. Lê-lo, meditá-lo e aplicá-lo todos os dias fortalece nossa convicção de que a sabedoria de Deus é sempre superior. Cada manhã é uma oportunidade para entregar nossos planos a Deus e dizer, Senhor, toma o controle deste dia. Guia-me em cada decisão, grande ou pequena. E quando fazemos isso, começamos a perceber como sua mão guia até os mínimos detalhes. A gratidão tem um papel importante nesse processo. Agradecer a Deus quando Ele endireita nosso caminho, mesmo que não fosse da forma que havíamos imaginado, nos ensina a confiar ainda mais. Cada momento em que reconhecemos sua intervenção se torna um testemunho que fortalece nossa fé para o futuro. É como construir um histórico da sua fidelidade, um lembrete constante de que Ele sempre está presente. Então, como começar a confiar sem reservas? Primeiro, faça a si mesmo esta pergunta antes de tomar qualquer decisão. Estou confiando na minha própria prudência ou buscando a direção de Deus? Se perceber que está deixando Deus de fora, pare,
Ajuste seus planos e peça direção a Ele. Segundo, não tenha medo de compartilhar suas lutas. Falar com pessoas de fé ou líderes espirituais pode ser uma maneira que Deus usa para te orientar. E por fim, celebre cada vez que experimentar a direção de Deus. Anote esses momentos, lembre-se deles, pois serão uma âncora quando enfrentar novas incertezas. Confiar em Deus é um processo, mas cada passo em direção a essa dependência total transforma nossa vida. Nos liberta do peso de querer entender tudo e nos enche de paz ao saber que aconteça o que acontecer, sua sabedoria nunca falha. Número 5. Solte os seus fardos. Ele cuida de você. A ansiedade é como uma mochila cheia de pedras que carregamos por todos os lugares. Ela nos drena, nos cansa e às vezes nos paralisa. Mas o mais importante é entender que esse fardo não foi feito para carregarmos sozinhos. 1 de Pedro 5,7 nos traz um convite cheio de amor. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. É como se Deus nos dissesse: deixe comigo o que te preocupa. Eu dou conta disso. Muitas vezes tentamos lidar com nossas preocupações sozinhos, achando que é nossa responsabilidade resolver tudo. Mas esse peso só nos rouba a paz e nos impede de viver a vida abundante que Deus deseja para nós. A orientação desse versículo não é ignorar os problemas, mas levá-los àquele que tem o poder para resolvê-los. Lançar nossas ansiedades sobre Deus é um ato de confiança. É um gesto de soltar aquilo que nos oprime e deixar que a paz dele invada nosso coração. Deus não está distante nem indiferente. Seu cuidado é terno como o de um pai atento, que deseja sempre o melhor para seus filhos. Ele não apenas vê os nossos fardos, ele deseja aliviá-los. É por isso que podemos entregar a ele cada uma de nossas preocupações, sabendo que ele não se cansa nem se sobrecarrega. Seu amor é tão grande que não existe carga pequena demais ou grande demais para apresentarmos a Ele. Quando soltamos nossas ansiedades, algo maravilhoso acontece. Experimentamos uma liberdade interior difícil de descrever com palavras. É como tirar um peso do peito e, de repente, poder enxergar com clareza. A mente se acalma, o coração se tranquiliza. E podemos ouvir com mais nitidez a direção divina. Soltar a ansiedade não é apenas uma libertação emocional, é uma decisão espiritual que fortalece nossa fé e dependência de Deus. É reconhecer que não conseguimos carregar tudo sozinhos. E tudo bem, porque nunca foi esse o plano de Deus para nós. Praticar o soltar é um exercício diário. Comece identificando o que está te tirando a paz. Tire um momento para refletir e, se for necessário, escreva esses pensamentos ou situações. Depois, apresente-os a Deus em oração específica. Não precisa ser complicado. Uma simples oração como: Senhor, entrego isso em tuas mãos, porque sei que tu tens o controle. Pode fazer toda a diferença. Às vezes, você pode sentir que está se preocupando novamente com algo que já entregou. Está tudo bem. Apresente a Deus quantas vezes for necessário. Ele sempre está disposto a te ouvir. A promessa de Deus é clara. Quando soltamos nossas ansiedades, sua paz nos invade. E não é qualquer paz. É uma paz que excede todo entendimento. Como diz Filipenses 4:7. Essa paz não depende de as circunstâncias mudarem de imediato, mas de saber que Deus está no controle. Além disso, há uma segurança incrível no fato de que Ele cuida de nós. Não estamos sozinhos nem desamparados. Sua compaixão e cuidado nos permitem descansar, sabendo que tudo ficará bem, mesmo quando ainda não vemos a solução. E sabe de uma coisa? Quando vivemos sem ansiedade, nossa vida se torna um testemunho. As pessoas ao nosso redor percebem nossa paz e isso abre portas para compartilharmos quem é Deus. Viver confiando no cuidado dele não só nos abençoa, mas inspira outros a buscar essa mesma paz.
Para construir o hábito de entrega, tente estabelecer um momento diário de reflexão, ao acordar ou antes de dormir. Reveja os fardos que você está carregando e entregue-os a Deus. Conversar com um amigo de fé ou um mentor espiritual também pode ser de grande ajuda. Deus muitas vezes usa outras pessoas para nos encorajar e nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa jornada. E por fim, celebre cada vitória, por menor que pareça. Reconhecer como Deus intervém na sua vida vai aumentar sua confiança e te motivar a depender ainda mais dele. Então, hoje eu te convido. Solte seus fardos. Confie que Deus cuida de você com amor e paciência. E lembre-se, não importa quantas vezes você tenha que entregar de novo suas preocupações, Ele sempre estará lá, pronto para recebê-las e te dar sua paz. Número 6. Entrega e confia. Ele cuida do resto. Entregar nossos planos a Deus pode ser um ato de fé profundo e, às vezes, desafiador. Mas Salmos 37 nos dá uma promessa poderosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é apenas um conselho, é um convite para soltarmos nossos fardos e confiarmos que Deus, com sua sabedoria infinita, levará nossos sonhos e projetos na direção certa. E o melhor de tudo, essa promessa vem com a certeza de que Ele agirá. Quando falamos em entregar a Deus, não se trata apenas de mencionarmos nossos planos numa oração rápida. É mais profundo. É reconhecer que a direção dele é melhor do que a nossa. Entregar implica uma mudança de atitude, um ato de rendição total. Aceitamos que, por mais bem-intencionados que sejam os nossos esforços, eles não se comparam ao que Deus pode fazer. E quando soltamos essa necessidade de controlar tudo, algo incrível acontece. Abrimos espaço para que Deus intervenha e faça aquilo que nós não conseguimos. Esse versículo também nos liberta de um peso que frequentemente nos consome, a ansiedade pelos resultados. Que alívio é saber que não precisamos resolver tudo sozinhos. A frase, Ele fará, não deixa margem para dúvidas. Ela nos lembra que Deus não apenas ouve nossos planos, Ele age. Mesmo que os resultados não sejam imediatos ou como esperávamos, podemos descansar, sabendo que seu tempo é perfeito. Quantas vezes tentamos apressar os processos só para perceber depois que a forma de Deus era muito melhor. Confiar na ação de Deus também nos dá uma paz interior que não pode ser encontrada em outro lugar. Essa paz vem do entendimento de que os resultados finais estão nas melhores mãos. Mesmo quando nossas forças falham, quando nos sentimos insuficientes ou sobrecarregados pelas circunstâncias, Deus nos lembra que Ele cuida daquilo que ultrapassa nossas capacidades. Isso não é uma desculpa para a preguiça, mas uma dependência sábia. Fazemos a nossa parte, mas deixamos que Deus faça o que nós não conseguimos. No entanto, entregar nossos planos nem sempre é fácil. Às vezes, nosso orgulho nos diz que conseguimos lidar com tudo sozinhos. Nos apegamos à ideia de que, se não controlarmos cada detalhe, as coisas vão dar errado. Mas essa resistência só nos afasta da oportunidade de ver Deus agir em nossas vidas. Além disso, pode haver o medo da mudança. Entregar significa aceitar que Deus pode mudar nossos planos, e isso às vezes nos assusta. Mas lembre-se, cada mudança que Ele faz é para o nosso bem, mesmo que não entendamos no momento. Outro obstáculo comum é a dúvida. Nos perguntamos, será que Deus vai mesmo cumprir o que prometeu? A chave para vencer essa dúvida está em olhar para trás. Lembre-se da fidelidade de Deus ao longo da sua vida, de cada momento em que Ele provou que cumpre o que promete. Essa reflexão fortalece nossa confiança e nos impulsiona a continuar entregando a Ele as nossas preocupações. Se você se pergunta como começar a entregar seus planos, a resposta é simples. Primeiro, apresente-os em oração. Fale com Deus com sinceridade e abertura sobre o que está em seu coração.
Depois, busque confirmação na sua palavra. Muitas vezes, Deus usa a Bíblia ou até mesmo outras pessoas para nos guiar. E não se esqueça de celebrar cada avanço, mesmo que seja pequeno ou diferente do esperado. Cada passo que Deus ajusta é uma prova do seu amor e cuidado por você. Crie o hábito de escrever seus planos e apresentá-los em oração. Repita esse versículo sempre que sentir incerteza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E quando você vir a mão de Deus agindo, testemunhe. Compartilhar como Deus tem trabalhado em sua vida não apenas fortalece a sua fé, mas também inspira outros a confiar nele. No fim, entregar nossos planos não é perder o controle, é entregá-lo àquele que realmente sabe o que é melhor. É confiar que Deus, com seu amor e sabedoria, fará infinitamente mais do que podemos imaginar. E isso, pode acreditar, sempre será suficiente. Número 7. Ore sem ansiedade. O segredo para a paz que guarda o seu coração. A ansiedade pode parecer uma tempestade interior que nunca cessa, não é? Mas Filipenses 4 nos oferece um refúgio poderoso. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E antes que pense que isso significa ignorar os problemas ou viver em negação, deixe-me te dizer, não é sobre isso. Esse versículo não minimiza nossas lutas. Pelo contrário, nos dá uma solução clara. Apresentar nossas petições a Deus em oração, com gratidão, é como se Deus estivesse dizendo: me diga o que te preocupa, entregue tudo para mim e eu te darei algo melhor, paz. A frase "não andem ansiosos" nos desafia a confiar. Porque sejamos sinceros, quantas vezes nos preocupamos com coisas que nem podemos controlar? A preocupação nasce da tentativa de nos agarrarmos a situações fora do nosso alcance. Mas, quando reconhecemos nossas limitações e permitimos que Deus assuma o controle, o peso da ansiedade começa a se dissipar. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque deixamos de depender das nossas forças e passamos a descansar no poder dele. A chave está na oração e na gratidão. A oração não é só um recurso de emergência, é um hábito que constrói intimidade com Deus. É o jeito de dizer: aqui está minha carga, confio que tu sabes o que fazer com ela. E quando acrescentamos gratidão, algo muda em nosso coração. Agradecer não só nos conecta ao que Deus já fez, mas também nos lembra que Ele continua sendo fiel. É como acender uma luz no meio da escuridão, nos lembrando de que nunca estamos sozinhos. A paz que Deus promete neste versículo é extraordinária. Não é uma paz que depende de tudo dar certo. É uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que vai além das circunstâncias. É o tipo de paz que acalma a alma, mesmo quando a tempestade ainda está lá fora. E essa paz atua como um escudo, protegendo nosso coração e nossa mente das dúvidas e medos que tentam nos invadir. A gratidão tem um papel crucial nesse processo. Quando começamos a agradecer mesmo em meio aos desafios, nossa perspectiva muda. Percebemos que, mesmo enfrentando dificuldades, há motivos para ter esperança. Às vezes, lembrar das vitórias passadas nos dá força para enfrentar o presente. Quantas vezes Deus já proveu, curou ou abriu caminhos? Lembrar desses momentos fortalece nossa confiança de que Ele fará de novo. Deixar que a paz de Deus guarde nosso coração e mente é um ato intencional. Significa filtrar nossas preocupações pela fé. Não negamos que os problemas existem, mas os colocamos nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor. Isso exige uma renovação constante da mente, algo que alcançamos ao mergulhar em Sua palavra e permanecer em oração. É nessa conexão diária com Cristo que encontramos força para permanecer em paz. Se você se pergunta como passar da ansiedade para a serenidade, comece estabelecendo tempos de oração e gratidão. Ao despertar, apresente suas inquietações a Deus.
Ao final do dia, agradeça pelas lições e bênçãos, mesmo que o dia tenha sido difícil. Manter um diário de gratidão pode ajudar muito. Anote as pequenas coisas pelas quais você é grato. Lê-las nos momentos de preocupação te lembrará da fidelidade de Deus. E não faça isso sozinho. Busque o apoio de amigos, familiares ou uma comunidade de fé. Orar com outros fortalece nossa confiança e nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. Além disso, compartilhar como Deus transformou sua ansiedade em paz pode inspirar outras pessoas a buscarem o mesmo. No final, o segredo para uma paz duradoura está em um relacionamento constante com Deus. É a presença dele que guarda nosso coração e nossa mente, não soluções rápidas nem mudanças externas. Então ore sem ansiedade, solte suas preocupações e deixe que a paz dele ocupe o lugar que a ansiedade tentava preencher. Deus está pronto para te dar essa paz que só ele pode oferecer. Experimente. Número 8. Basta a cada dia o seu próprio desafio. Descanse no presente de Deus. A preocupação com o amanhã é um fardo que nenhum de nós foi criado para carregar. Jesus, com toda a sua sabedoria, nos diz em Mateus 6,34, basta a cada dia o seu próprio mal. É um lembrete claro de que o futuro, com todos os seus desafios e incertezas, não está sob o nosso controle. Mas quantas vezes nos pegamos presos nessa armadilha? Pensamos no "e se", e nessa pressa de antecipar o tempo, acabamos perdendo a alegria do presente. Não podemos controlar o amanhã. A vida é incerta, e essa é uma realidade difícil de aceitar. Jesus não nos diz isso para nos desanimar, mas para nos libertar. Ele está nos incentivando a soltar o peso daquilo que não podemos controlar. Quando focamos demais no que ainda não chegou, nossa energia se esgota e acabamos negligenciando as oportunidades do hoje. Porque, sejamos sinceros, cada dia já traz seus próprios desafios, mas também traz bênçãos. E Deus promete estar conosco em cada um desses momentos, nos guiando e suprindo o necessário. Veja o exemplo do maná no deserto. A cada dia, Deus dava ao seu povo exatamente o que eles precisavam, nem mais, nem menos. Tentar guardar para os dias seguintes não funcionava. O maná estragava. Isso não era apenas uma lição sobre provisão, mas uma lição de confiança. Deus queria que seu povo dependesse dele dia após dia. E essa mesma lição vale para nós. Ele sabe do que precisamos antes mesmo que peçamos. Não se trata de irresponsabilidade, mas de confiar que o Deus que nos sustentou ontem também estará lá amanhã. Quando vivemos com essa confiança, experimentamos um descanso espiritual que o mundo não pode oferecer. Saber que Deus está no controle do amanhã nos liberta para aproveitar plenamente o hoje. Nos permite caminhar em paz, sabendo que somos preciosos para Ele e que seu cuidado é constante. Mas é claro, nem sempre é fácil. Às vezes, a preocupação com o futuro parece inevitável. Por isso, é tão importante identificar esses momentos. Se você percebe que sua mente está constantemente no "e se", é hora de parar. Ore. Entregue essas preocupações a Deus. Faça isso quantas vezes for necessário. Planejar não é errado, pelo contrário, é sabedoria. Mas quando esse planejamento vem do medo, deixamos de confiar em Deus. Nesses momentos, pare e reflita. Pense em como Deus já te sustentou antes. Lembre-se das situações em que você não sabia como sairia, mas Deus proveu. Esse exercício não apenas fortalece sua fé, mas também te ajuda a soltar o controle e descansar na fidelidade dele. Viver um dia de cada vez não é ignorar o amanhã, é valorizar o presente. Cada dia traz oportunidades únicas para servir, amar e crescer. Se estivermos focados demais no que pode acontecer, perdemos o que Deus está fazendo agora. Por isso, a disciplina da oração diária é essencial. Comece seus dias pedindo sabedoria e termine agradecendo pelo que viveu. Isso não só te conecta mais com Deus, mas também te ajuda a manter uma perspectiva centrada na fé.
Praticar o contentamento também é essencial. Aprender a valorizar o que você já tem evita frustrações com aquilo que ainda não chegou. Não se trata de conformismo, mas de gratidão. A gratidão transforma nossa perspectiva e nos permite ver abundância onde antes víamos escassez. Se a preocupação com o futuro continuar sendo uma luta, tente algo prático. Escreva suas preocupações em um papel e ore sobre elas. Diga a Deus: isto é teu. Eu confio que farás o melhor. Revise essa lista de tempos em tempos e veja como ele tem agido. Planeje com prudência, mas deixe espaço para que Deus faça ajustes. E por fim, pratique estar presente. Dedique tempo para observar e aproveitar o agora, sem distrações. No final, viver o presente com fé é um presente que Deus nos dá. É uma oportunidade de experimentar seu cuidado diário e aprender a depender totalmente dele. Porque ao soltar o amanhã, descobrimos que o hoje é suficiente e em Cristo estamos sempre seguros. Número 9. Solte o fardo. O sustento divino nunca falha. Todos carregamos algo, não é verdade? Preocupações, culpas, metas impossíveis de alcançar. Aquelas coisas que pesam como um fardo constante na alma, mas Deus nos faz um convite que muda tudo. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Salmos 55, 22. É uma promessa tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Não se trata apenas de soltar o peso, mas de receber algo muito mais precioso: o sustento, a força e a paz de Deus. O primeiro passo para soltar nossos fardos é reconhecer o que está pesando. Muitas vezes continuamos como se tudo estivesse bem, quando por dentro estamos esgotados. Ser honestos diante de Deus é essencial. O que te preocupa? O que você sente que não consegue mais suportar? Não existe carga grande demais, nem problema pequeno demais para entregar a Deus. Ele quer que você entregue tudo a Ele, mas não apenas mencionando de forma rápida. Lançar sobre o Senhor implica um ato de fé, uma decisão consciente de soltar de verdade, confiando que Ele é capaz de carregar aquilo que você não pode. E aqui está o mais incrível: Ele não apenas leva o seu fardo, mas também te sustenta. Ele te susterá, significa que sua ajuda não é passageira, é um apoio constante. Deus não te deixa no meio do caminho. Quando sua palavra diz que o justo não ficará caído para sempre, Ele está prometendo te levantar sempre que for necessário, te restaurar e te dar novas forças para continuar. Mas sejamos sinceros. Às vezes nos apegamos aos nossos fardos, achamos que conseguimos resolver sozinhos, que não precisamos de ajuda. Esse orgulho nos isola e acabamos emocionalmente esgotados. A ansiedade rouba nossa paz, afeta nossos relacionamentos e, em alguns casos, até nossa saúde. Outras vezes, sabemos que precisamos soltar, mas protelamos. Ficamos presos no "por que comigo?", em vez de avançar. Mas aqui está a verdade. Soltar seus fardos a Deus não é fraqueza, é sabedoria. Quando finalmente decidimos soltar, Deus age. Ele nos dá força em nossa fraqueza. É como se houvesse uma troca divina. Entregamos o nosso peso e Ele nos devolve seu sustento. Naqueles momentos em que você sente que não pode mais, o poder dele se aperfeiçoa. E não só isso, Deus também provê. Às vezes, sua resposta vem em forma de recursos, outras vezes, através de pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Ele nunca esquece das nossas necessidades e sempre chega no tempo certo. Mesmo que você esteja caído, há esperança. Deus promete que o justo não ficará sempre prostrado. Se hoje você se sente moral ou emocionalmente derrotado, lembre-se, Ele tem poder para te levantar. Não importa quanto tempo você esteve no chão, o amor dele sempre será suficiente para te restaurar. Praticar a entrega dos nossos fardos exige intencionalidade. Na oração, visualize que está pegando esse fardo e colocando aos pés de Deus. Esse exercício te ajuda a soltar de verdade. Depois,
Preste atenção em como Deus age. Às vezes, depois de orar, surgem ideias, portas se abrem, ou vem o apoio que você precisava. Dê o crédito a Deus por essas intervenções e aprenda a confiar ainda mais em seu cuidado. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil se torna confiar nele. A relação com o sustentador se fortalece através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com a fé. Falar com outros cristãos sobre suas lutas e receber suas orações é uma forma concreta de experimentar o sustento divino. Deus não quer apenas que você confie nele, mas também que encontre apoio na sua família. E quando você sentir esse alívio, não se esqueça de agradecer. A gratidão não só honra a Deus, como alimenta sua fé para o futuro. Reconhecer como Ele já te sustentou no passado te dará confiança para soltar os fardos que ainda virão. Deus nunca falha. Suas mãos são fortes o suficiente para te sustentar e suaves o bastante para te cuidar. Hoje, faça a prova, solte o seu fardo e receba o sustento dele. Você vai descobrir que em Deus sempre há novas forças e esperança renovada. Número 10. Não temas, eu estou contigo. Receba forças do seu Deus. O medo é uma daquelas emoções que às vezes nos paralisa, não é verdade? Enfrentamos situações desconhecidas, responsabilidades enormes ou até sombras do passado que parecem nos perseguir. Mas em Isaías 41:10, Deus nos dá uma promessa que muda tudo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. É como se Deus estivesse pegando na nossa mão e dizendo: você não está sozinho nisso. O primeiro passo para vencer o medo é reconhecer de onde ele vem. Às vezes, é a preocupação com o que não podemos controlar. Outras vezes, é a insegurança diante dos nossos próprios limites. Mas aqui está o mais belo. Deus não apenas vê os seus medos, Ele também os entende. Ele não te julga por sentir medo. Ele te oferece sua companhia para enfrentá-lo. Quando Ele diz, eu estou contigo, não é só uma frase bonita. É uma verdade que muda a nossa perspectiva. Saber que não caminhamos sozinhos, que o Criador do universo está ao nosso lado, alivia a solidão que alimenta o medo. Além disso, Deus não apenas nos acompanha, Ele nos fortalece. Não é um simples incentivo momentâneo, mas uma força real, completa, que alcança o físico, o emocional e o espiritual. Essa força permite que você se levante quando pensa que não consegue mais continuar. E sim, todos temos momentos em que queremos desistir, quando o peso da vida parece demais. Mas Deus nos chama a perseverar, não porque seja fácil, mas porque Ele está disposto a nos dar tudo o que precisamos para seguir em frente. Perseverar não é apenas resistir por resistir, é caminhar com propósito, sabendo que cada passo tem valor. Às vezes, permanecer fiel nos tempos difíceis é a maior demonstração de fé. Quando continuamos obedecendo a Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós, estamos declarando que confiamos mais no plano dele do que nas circunstâncias. E essa obediência sempre recebe recompensa. Então, como recebemos essa força que Deus promete? Tudo começa com a oração. Falar com Deus de maneira constante abre o nosso coração para que o poder dele flua em nós. Você não precisa de palavras complicadas. Uma oração sincera é suficiente. Além disso, declarar a palavra de Deus tem um impacto poderoso. Repetir versículos como Isaías 41:10 em voz alta reforça a fé e treina a mente para focar na verdade de Deus e não nas suas limitações. E aqui está o segredo: a ação da fé. Cada vez que você toma uma decisão corajosa, mesmo com medo, você está dizendo: Deus, confio que tu me sustentas. E o melhor, quando você vê os frutos dessas decisões, o medo começa a perder o seu poder sobre você. Olhe para os exemplos da Bíblia. Davi enfrentou Golias confiando na presença de Deus. Moisés se colocou diante do faraó porque sabia que não estava sozinho. E Jesus, nosso maior exemplo,
enfrentou a dor da cruz com uma confiança absoluta no Pai. Essas não são apenas histórias antigas, são lembretes do que Deus continua fazendo hoje. E se você olhar para a sua própria vida, certamente encontrará momentos em que Deus já te deu coragem para enfrentar algo difícil. Lembrar desses momentos renova o ânimo e traz esperança para os desafios futuros. Hoje, identifique os seus medos, escreva-os e enfrente-os. Diga: Senhor, Tu és a minha força, eu não temerei. Depois, haja. Dê um passo de fé, mesmo que pequeno. Pode ser tomar uma decisão adiada, conversar com alguém ou até perdoar. Cada ato de obediência fortalece sua confiança no sustento de Deus. E por fim, compartilhe seu testemunho. Quando você conta como Deus te ajudou a superar um medo, está encorajando outros a confiar nele também. A fé se multiplica quando nossas vitórias são compartilhadas. E lembre-se, a promessa "não temas" não tem prazo de validade. Hoje, como ontem e como sempre, Deus está contigo, pronto para te dar a força que você precisa. Confie nele e dê esse passo corajoso. Número 11. Em todas as coisas para o bem. Quando Deus transforma nossas provações, há momentos na vida que parecem insuportáveis, situações que nos fazem perguntar: pode algo bom sair disso? Mas Romanos 8:28 nos traz uma verdade que muda essa perspectiva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, nem apenas os bons momentos, mas todas as coisas. Isso significa que até nas nossas provações mais sombrias, Deus está trabalhando para transformar essas experiências em algo bom. O alcance dessa promessa é impressionante. Ela não se limita às bênçãos ou aos dias felizes. Também inclui aqueles dias em que tudo parece estar contra nós. Os momentos de perda, dor, confusão. Até os nossos erros e quedas estão incluídos no plano redentor de Deus. Mas há um requisito claro. Essa promessa é para os que amam a Deus. E não se trata de um amor passageiro ou emocional, mas de um relacionamento comprometido com Ele. Um coração que confia na sua vontade, mesmo quando as circunstâncias parecem incompreensíveis. Amar a Deus significa nos rendermos a Ele, crer que sua bondade está acima de qualquer situação. E é isso que torna essa promessa tão poderosa: o caráter de Deus. Ele não enxerga apenas o problema imediato. Ele vê o quadro completo. Enquanto nós focamos na dor, Ele está traçando o caminho para algo melhor. Sua bondade nunca age contra nós. E mesmo quando não entendemos o porquê, podemos descansar na certeza de que tudo o que Ele permite em nossa vida tem um propósito. Deus não desperdiça nenhuma experiência. As provações que enfrentamos não são acidentes, são ferramentas que Ele usa para nos fazer crescer. Talvez, neste momento, você esteja enfrentando uma situação que testa sua paciência, sua humildade ou sua dependência de Deus. É desconfortável, sim, mas também é uma oportunidade para sua fé amadurecer. Cada desafio pode se tornar um degrau para um nível mais profundo de confiança em Deus. Além disso, o que você vive hoje não é apenas para você. Deus pode usar o seu processo para impactar outras pessoas. As provações que você supera com fé se tornam testemunhos que inspiram quem está ao seu redor. Pense nas vezes em que você foi consolado por alguém que já passou pelo que você está enfrentando agora. Agora imagine, Deus quer fazer o mesmo com você. Sua dor de hoje pode ser a ferramenta de esperança para alguém amanhã. Mas aqui está o desafio: resistir à dúvida e ao desânimo. É fácil perder a esperança quando o problema parece sem solução. Porém, Romanos nos lembra: Deus ainda está no controle, orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Crer nessa promessa não é um ato automático, é uma decisão diária. Exige oração, meditação na palavra e lembrança constante da fidelidade de Deus no passado. Às vezes, confiar significa seguir em frente sem entender tudo.
Há momentos em que não vemos a solução, nem compreendemos o motivo. Mas a fé não se trata de ter todas as respostas, e sim de descansar no caráter de um Deus que nunca falha. Ele nos pede que confiemos mesmo quando não conseguimos ver o final do caminho, porque Ele já está lá. Então, como aplicar essa verdade à sua vida diária? Comece refletindo sobre o que está enfrentando agora. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender? Como posso me aproximar mais de Deus através disso? Ore, pedindo ao Espírito Santo que te dê olhos espirituais para enxergar o propósito. E mesmo que você não entenda tudo, confie que a paz de Deus guardará o seu coração. E não fique com o que Deus faz só por você. Transforme em testemunho. Compartilhe com outros como você viu Deus agir em meio à dificuldade. Sua história pode ser a centelha que acende a fé de alguém. Lembre-se, não há provação que Deus não possa usar para o bem. Cada lágrima, cada luta, cada momento de incerteza está nas mãos dele. Confie que ele está agindo, mesmo agora, e que aquilo que parece seu maior desafio pode ser o início de algo incrível. Número 12. Levante suas asas. A força de esperar no Senhor. Esperar não é fácil. Vivemos em um mundo que nos empurra a buscar resultados imediatos, soluções rápidas. Mas Isaías 43 nos oferece uma perspectiva diferente. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Esse tipo de espera não é passivo. Não é sentar e ver o que acontece. É uma espera cheia de fé, uma atitude ativa que confia que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Quando esperamos em Deus, algo profundo acontece dentro de nós. Não é apenas resistir, é ser renovado. A promessa de novas forças não se limita a um pouco de ânimo para seguir em frente. É uma transformação completa. Deus nos fortalece fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Ele nos enche de energia para correr sem se cansar e caminhar sem desfalecer, mesmo quando o caminho parece interminável. É uma resistência que não vem de nós, mas do Espírito Santo que habita em nós. E então, há a imagem da águia. É fascinante como as águias não fogem das tempestades. Elas as enfrentam e as usam a seu favor. Elas aproveitam as correntes de ar para subir acima da tempestade. Essa é a força que Deus nos promete, não para evitar os problemas, mas para nos elevar acima deles. Quando esperamos no Senhor, Ele nos dá uma perspectiva mais ampla. Ele nos ajuda a ver além da tempestade e a entender que o que parece uma dificuldade pode ser uma oportunidade para crescer. Essa força renovada se manifesta de forma prática em nossas vidas. Primeiro, nos dá perseverança. Quando estamos esgotados pelas provações, Deus nos sustenta. Ele nos permite continuar um passo de cada vez, sem desistir. Depois, nos dá clareza. Às vezes, no meio da espera, nossas emoções turvam nossa visão. Mas ao confiar em Deus, começamos a enxergar soluções e oportunidades que antes não percebíamos. E junto com a clareza vem a coragem. Levantar asas como as águias não é apenas um ato físico, é uma declaração de valentia. É transcender o medo e confiar que Deus nos sustenta a cada passo. Mas como cultivar essa espera ativa? Tudo começa com a oração. Falar com Deus regularmente nos conecta com o seu coração e nos lembra que não estamos sozinhos. A oração não serve apenas para pedir. Ela também serve para ouvir e renovar nossa confiança de que Ele está no controle. Depois vem a obediência. Mesmo que ainda não vejamos o cumprimento da promessa, podemos obedecer naquilo que já sabemos que Ele nos mandou fazer. Cada ato de fidelidade é como construir uma ponte para as bênçãos que estão por vir. E claro, a gratidão é fundamental. Louvar a Deus enquanto esperamos não só muda nossa atitude, como também fortalece nossa fé. É um lembrete constante de que se Deus foi fiel antes, Ele será fiel outra vez.
A gratidão transforma a espera em adoração, em vez de um peso. Quando enfrentamos tempestades, a tentação é ficar preso na dificuldade. Mas Deus nos chama para nos elevar. Identifique as tempestades em sua vida, sejam problemas de saúde, financeiros ou emocionais, e então comece a exercitar sua fé. Ore com intenção, busque a direção de Deus em cada detalhe e confie em sua resposta. Cercar-se de pessoas que também esperam no Senhor é essencial, pois a comunidade de fé nos anima e nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. No fim, esperar em Deus não é tempo perdido. É o espaço onde Ele trabalha em nós, nos fortalece e nos prepara para o que está por vir. Como as águias, podemos enfrentar a tempestade com coragem, sabendo que as mesmas correntes que pareciam ameaçadoras são as que Deus usará para nos levar mais alto. Então, se hoje você está esperando, levante suas asas. Deus te dará força para voar. Número 13. Uma plenitude de alegria e paz, quando a esperança supera a incerteza. A esperança que Deus nos dá é diferente de qualquer outra. Ela não depende das circunstâncias, não oscila com as mudanças da vida. Romanos 15:13 nos lembra que o próprio Deus é o Deus da esperança. Isso significa que sua essência é nos encher de expectativas boas, de certeza de que seu plano é sempre perfeito. Nossa esperança não está baseada em desejos vazios ou em coincidências, mas em promessas firmes de um Deus fiel. Quando confiamos nessas promessas, algo profundo acontece dentro de nós. A alegria e a paz enchem o nosso coração. Não é aquele tipo de felicidade superficial que desaparece diante das dificuldades, mas uma alegria inabalável que vem do saber que Deus está no controle. E essa paz, que excede todo o entendimento, age como um escudo, protegendo nossa mente da ansiedade e do medo. Mas como podemos ter alegria e paz quando as circunstâncias parecem contradizer aquilo em que acreditamos? É aqui que a fé assume seu papel mais importante. Crer além da lógica, escolher confiar que Deus tem a última palavra e, com isso, experimentar seu poder de maneiras que nunca imaginaríamos. O Espírito Santo é fundamental nesse processo. É Ele quem nos dá o poder para abundar em esperança, mesmo quando o cenário parece escuro. Ele nos fortalece naqueles momentos em que sentimos que não conseguimos mais, renovando nossa mente e transformando pensamentos de derrota em visões de vitória. Quando nos rendemos ao Espírito, começamos a ver o fruto da fé se manifestando em nossa vida. Essa alegria e paz não são apenas promessas, elas se tornam nossa realidade diária. O mais bonito da alegria e da paz que vem de Deus é que não dependem do que está acontecendo ao nosso redor. Não se trata de ignorar os problemas, mas de reconhecer que Jesus continua sendo Senhor no meio deles. Essa alegria interior nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, lembrando-nos de que nossa segurança está em Deus e não nas circunstâncias. E essa paz, tão poderosa e sobrenatural, guarda o nosso coração da preocupação e nos ancora em seu cuidado amoroso. Viver nessa alegria e paz é decidir crer antes de ver, caminhar com confiança, sabendo que o milagre já está a caminho. Mas como podemos fundamentar essa esperança? Tudo começa alimentando a nossa fé na palavra de Deus. Os versículos que falam sobre esperança não são apenas palavras bonitas, são verdades que nos fortalecem quando tudo fica difícil. Memorize-os, recite-os, medite sobre sua presença transformadora, e isso se fortalece ao cultivar um ambiente de oração, louvor e comunhão. Falar sobre o que Deus já fez em nossa vida também é uma forma poderosa de fortalecer a esperança. Compartilhar testemunhos não só inspira outros, como também nos lembra de que Deus já foi fiel antes e será fiel novamente. Quando falamos da sua fidelidade, reforçamos a verdade de que nossa esperança está viva e ativa. A vida nem sempre será fácil,
Mas com Deus sempre haverá motivos para esperar com alegria. Sua alegria nos preenche, sua paz nos guarda, e seu Espírito nos fortalece. Então, quando surgirem as dúvidas ou a incerteza tentar roubar nossa paz, lembremos desta promessa. O Deus da esperança está conosco, pronto para nos encher de toda a alegria e paz. Confiemos nele, porque essa confiança não apenas transforma o nosso presente, mas assegura um futuro cheio da sua bondade. Número 14. Aquietai-vos. Encontre paz no Deus que governa tudo. O barulho do mundo pode ser ensurdecedor. Problemas, preocupações, o fluxo constante de informações, tudo compete por nossa atenção. Mas em meio a esse caos, Deus nos faz um chamado poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um convite para pararmos fisicamente, mas para acalmar a alma, pausar a ansiedade e lembrar quem tem o controle absoluto. Estar quieto é um ato de fé em um mundo que nos empurra a agir, planejar e resolver tudo. Parar para ouvir a Deus exige confiança. A quietude não significa inatividade, é um descanso interior, uma rendição consciente ao controle divino. Quando deixamos de lado a pressa e fazemos espaço para o silêncio, encontramos a voz de Deus, essa direção clara e suave que muitas vezes se perde no barulho do dia a dia. Na calma, começamos a conhecê-lo de forma mais profunda, experimentando sua presença e entendendo que sua soberania é nossa maior segurança. Render-se ao controle de Deus não é fácil. Gostamos de sentir que estamos no comando. Mas a verdadeira paz chega quando soltamos essa ilusão. Ao reconhecer que não podemos controlar tudo, nos libertamos de um peso que nunca deveríamos carregar. A quietude nasce quando paramos de lutar contra o incontrolável e confiamos no poder do Senhor. Ele é quem sustenta o universo e nossa vida está em suas mãos. O Salmo 46 nos apresenta um Deus que reina sobre as nações, um Deus exaltado e soberano. Não importa quão grandes sejam nossas tempestades, sua autoridade permanece. No contexto do Salmo, há menção de terremotos e conflitos, e ainda assim o salmista afirma que Deus é o nosso refúgio. Se ele tem controle sobre os eventos mais caóticos do mundo, como não descansar, sabendo que também cuida da nossa vida? Seu domínio garante que nada está fora do lugar, nem mesmo o que parece estar desmoronando em nossas piores crises. Mas confiar em sua soberania requer humildade. Nos obriga a reconhecer que não somos o centro do universo, que nossas preocupações e planos, por mais importantes que sejam, não são o eixo do propósito eterno. Essa perspectiva nos liberta. Ao soltar nossas expectativas e nos submeter ao plano perfeito de Deus, encontramos uma serenidade que não se baseia nas circunstâncias, mas no seu caráter imutável. Praticar essa quietude interior não acontece da noite para o dia. Requer intenção. Separe momentos no seu dia para estar a sós com Deus, longe das distrações. A adoração sincera, esse tempo em que reconhecemos sua grandeza, amolece o nosso coração e nos prepara para nos rendermos à sua vontade. Também é importante identificar as coisas que você não pode controlar. Escreva-as, apresente-as em oração e afirme: Tu és Deus, eu não, confio nos teus caminhos. A verdadeira paz não depende de que os problemas desapareçam, mas de saber que a presença de Deus está conosco. Treine sua mente para não perder a calma quando tudo ao redor for confusão. Declare: Deus é o meu refúgio, nele confio. Essa proclamação de fé ancora nossa esperança em sua soberania, mesmo quando o caos parece dominar. Então, quando tudo parecer desmoronar, lembre-se, você não precisa ter todas as respostas, nem resolver tudo. Você só precisa estar quieto e saber que Ele é Deus.
Nessa quietude, você encontrará a paz que o mundo não pode oferecer e a força para confiar plenamente em sua soberania.